Jesus, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos em Cristo e ouvintes, um bom dia na presença do Senhor. Estamos dando início à nossa escola bíblica dominical, hoje continuando o tema A Complexidade da Alma, tema esse estudado pela antropologia bíblica. Então nós vamos orar para dar início ao nosso estudo. Pai Santo, no nome de Jesus, nessa manhã nos prostramos diante de Ti, reconhecendo, Deus, as nossas fraquezas e limitações, o quanto necessitamos da Tua graça e das Tuas misericórdias. A Ti tributamos todo o nosso louvor, toda a nossa adoração nessa manhã. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos e a conhecermos mais sobre Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos conformados à imagem de Jesus. Senhor, nos ajuda nessa manhã a estarmos de pé na Tua presença, a sermos regenerados, a sermos vivificados pela Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a cumprir os Teus propósitos aqui nessa terra. Toma a nossa vida nas Tuas mãos nessa manhã. Leva todo o nosso pensamento cativo ao trono da graça. Fica conosco, Senhor. Assim oramos e Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Então, queridos, nós vamos ler aqui apenas o nosso texto áureo, que se encontra em Gênesis capítulo 2, versículo 7, que diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. O nosso texto bíblico básico, ele vai ser utilizado durante toda a aula. Então não há necessidade de lê-lo aqui agora. Bom, queridos, na parte 1 desse tema, nós vimos então a definição, origem e composição da alma. Hoje nós vamos dar prosseguimento a esse estudo e vamos ver então quais são as atribuições da alma, quais são as suas funções. Vamos ver como que a palavra de Deus, como que a nossa alma necessita da palavra de Deus, como nós podemos descansar em Deus, como nós podemos controlar nossas emoções, como nós podemos então estar bem na presença do Senhor. Então, queridos, na aula passada, na parte 1, nós trouxemos aqui uma explicação de Gênesis 1:26 e Gênesis 2:7. Depois você volta lá para você ver todos os detalhes, onde nós vimos e aprendemos a origem da alma, de onde veio a alma, né? Então nós vimos que o corpo Deus formou do pó da terra. Ele juntou seus elementos, substâncias químicas, e fez o corpo do homem do pó da terra. Mas a alma, ela veio do sopro pessoal e direto de Deus no corpo humano. E isso é uma peculiaridade do ser humano, né? Algo que o distingue dos animais. Então nós vimos também que o propósito de Deus era criar o homem, né, com o propósito dele exercer domínio, administração, controle sobre toda a criação. Então, ao soprar o seu espírito, ao soprar essa vida no homem, ele compartilhou parte da sua natureza, né? Nós vimos lá que o homem recebeu uma centelha de Deus. Deus compartilhou alguns de seus atributos ao homem. Então, a alma, através do corpo físico, ela exerceria um diálogo, um contato com a criação, com o mundo físico. E através do espírito, a alma então se relacionaria com Deus, né? E traria para a criação a vontade de Deus. Então, o homem foi criado de uma maneira muito peculiar, muito especial. A alma, através do corpo físico, interage com o mundo físico e, através do espírito, interage com Deus. Então, isso nós vimos na parte 1.
Nós vimos que Jó ele vai dizer, né, que se Deus tirasse o seu espírito e o seu fôlego, né, o homem expiraria e voltaria ao pó. Então, ele foi criado de uma forma distinta. Depois você volta lá para você ver os detalhes da exposição desses 2 versículos. Nós vimos também o que é a alma, né? Qual é a definição, o conceito de alma dado pela teologia, né? Então nós vamos ver que a teologia ela vai definir a alma como sendo o princípio inteligente que anima o corpo e utiliza os órgãos e seus sentidos físicos como agentes na exploração das coisas materiais para expressar-se e comunicar-se com o mundo exterior. Então, isso nós vimos, né, que a alma ela se utiliza do corpo para interagir com a criação, com o mundo físico, e também ela vai se utilizar do espírito para ouvir a voz de Deus, para se relacionar com Deus e trazer a vontade de Deus para esse mundo físico, para a criação. Nós vimos também que a alma é a sede da nossa personalidade, é a sede das emoções, é o verdadeiro ego, é a própria identidade do indivíduo, é a essência básica da vida humana, é a parte imaterial e invisível do homem. Então, esses são conceitos que nós vimos na parte 1, depois você volta lá e assiste novamente para isso ficar bem firmado na sua mente. Agora nós vamos ver, queridos, que a alma ela carrega em si 3 elementos: a razão, emoção e vontade. A razão é também conhecida como mente ou intelecto. A emoção é a parte da alma onde abrigam os sentimentos, como amor, angústia, por exemplo, né? E a vontade é a sede dos desejos. Então, queridos, essas 3 faculdades é que constitui de fato a personalidade humana, né? A alma é a sede da nossa personalidade, é o nosso eu. É por esse motivo que a Bíblia muitas vezes chama o homem de alma. A alma que pecar, essa morrerá. Por quê? Porque a alma é que define quem é o homem, né? Aqui nessa imagem nós vamos ver que o corpo físico tem seus sentidos, né? Tato, audição, visão. E a alma ela vai ter aqui esses 3 elementos, o intelecto, ou razão, ou inteligência, a emoção e a vontade. Então, esses 3, essas faculdades da alma interagem com o corpo físico, né? A gente vê aqui essa setinha verde indo para fora, porque a alma usa os sentidos do corpo para interagir com o mundo externo, né? Da mesma forma que ela ligada ao espírito, ela vai ter consciência das coisas de Deus, né? Vai adorar a Deus como convém, vai ouvir a voz de Deus e vai se relacionar com Ele, trazendo a vontade dEle para a sua vida. Então, e esses três elementos é que de fato vai definir a personalidade do homem, né? Então vamos ver agora cada um deles. Começando aqui pela razão, intelecto, podemos destacar o seguinte, né? O homem é o único ser da criação que tem a capacidade de pensar, podendo perceber, discernir, entender, julgar, deduzir e questionar, né? O intelecto seria a nossa central de processamento de dados, né? A parte da alma que é responsável por essas habilidades aí. É ela quem recebe os conhecimentos, né? A gente vai ver também outras manifestações dentro do intelecto, como por exemplo a imaginação, a memória, né? A imaginação é aquela capacidade que o homem tem de projetar, de imaginar, de construir imagens através do raciocínio, né? Nós temos aí também a memória, que vai habilitar o homem a guardar fatos passados, presentes, vai trazer à memória lembranças, enfim,
O homem é o único ser que tem essa capacidade aí de julgar, compreender as relações entre verdadeiro, entre o falso. Então, essa área da alma, que é a razão, é responsável por essas funções. Nós vamos ver também que essa capacidade intelectiva, né, portanto, de ser racional, isso aí é o que caracteriza o homem como um ser racional, é uma faculdade da alma. Nós vamos ver que ela dialoga com a estrutura somática também, com a parte física. Quando a gente fala de somático, a gente fala de parte física, né? Então, a alma, essa parte da alma, ela se relaciona também com o físico, ou seja, a alma sem o cérebro e sem o sistema nervoso não tem como atuar. E o sistema nervoso e o cérebro sem a alma também não funciona. Então, é algo que é inseparável, né? Nós falamos na aula passada que o homem é um ser triuno. E as partes do homem são inseparáveis. Não é possível você separar. A gente separa para estudar, mas não é possível separar. Uma coisa interage com a outra, né? Por isso a gente tem aí as doenças psicossomáticas, né? Doenças que às vezes começam na mente, começam com as emoções e refletem no corpo. Da mesma forma, o corpo também reflete nas emoções. Então, são coisas muito interligadas, né? Que não é possível nós separarmos. Um outro ponto também aqui que nós temos que considerar é que Deus, ele nos deu a razão, a capacidade de pensar, e quando nós não utilizamos, nós estamos negando aquilo que nos distingue dos animais. Irmãos, e isso é muito sério, né? Porque Deus nos fez distintos, né? Existem muitos erros, muitas coisas que às vezes entram no nosso meio pelo fato de nós não usarmos essa capacidade que Deus nos deu. A razão, você usar a razão, usar o intelecto, obviamente que requer um esforço, né? Por exemplo, a palavra de Deus, né, a Bíblia fala constantemente de examinar as Escrituras, né? Julgar as profecias, prestar culto racional. Então, para que isso aconteça, vai demandar um esforço da nossa mente, um esforço do nosso intelecto em ler, estudar, sentar para aprender. É algo que vai exigir de nós, né? Mas nós não podemos seguir as coisas por impulso, né? Porque senão nós estamos negando um bem, um dom, uma característica da qual Deus nos capacitou, nos dotou, né? E nós vamos estar negando isso daí. Até muitas vezes as pessoas preferem usar o impulso para resolver as coisas, para seguir as coisas, e acabam colhendo consequências danosas e até pecando, né? Mas Deus, ele nos deu a razão. E se nós não usarmos a razão, nós vamos estar agindo como irracionais, como animais. Isso é muito sério. Hoje o inimigo trabalha em cima de ideologias, né? A mídia manipula as reações das pessoas. Por quê? Porque as pessoas muitas vezes deixam de usar essa faculdade que Deus deu, a razão, para raciocinar, para julgar, comparar, analisar as coisas, né? E verificar se aquilo é certo ou se aquilo é errado. Então, mais do que nunca, nós devemos usar a razão para evitar o erro, né? Usar a mente, o entendimento, analisar, fazer comparações, julgar as coisas, ser racional, porque foi assim que Deus nos fez. Então, queridos, dentro ainda dessa faculdade intelecto, razão, eu quero destacar aqui a percepção. A percepção é a capacidade que temos de receber determinadas informações
selecionar essas informações, interpretar a partir da vivência e da experiência, daquilo que o homem tem de conhecimento dentro dele. Esse destaque aqui é importante porque a percepção ela está ligada ao discernimento, né? Para discernir é necessário você usar a lógica, é necessário você comparar uma coisa com a outra. Na aula passada eu deixei um teste de atenção seletivo, e que um teste simples que vai mostrar como que o olhar pode ser condicionado, como que o olhar pode ser direcionado. O teste ele revela, nós sabemos disso também, que o nosso olhar ele é um olhar seletivo. Nós só vemos aquilo que queremos ver, porque quem está no comando da visão, da percepção, é a alma. Então, é uma dificuldade da alma, porque esse sentido visão que o nosso corpo tem, ele é utilizado a partir da intenção maior que é da alma. É a nossa alma que imprime sentido às coisas. Então, por isso que o cuidado que nós temos que ter é com a nossa alma. Porque se a nossa alma for doente, a nossa percepção será doente, né? Se a nossa alma for tratada e curada, nós vamos ter comportamentos sadios, mas se ela tiver uma percepção errada das coisas, ela vai ter comportamentos distorcidos, né? Deus ele nos deu um privilégio que nos distingue, que é essa capacidade de discernir, de perceber, de analisar, de comparar. Então, nós não podemos agir por impulsão, não podemos agir por instinto, a nossa percepção ela tem que estar baseada em conhecimentos corretos, né? Porque a percepção ela é fruto de um aprendizado, né? Nós não nascemos sabendo das coisas, né? A gente vai aprendendo a respeito daquilo que nos cerca, né? Então, a nossa percepção ela vai ter base naquilo que nós aprendemos. Por exemplo, eu sei que isso aqui é um computador porque alguém me disse que é um computador. Então, quando eu ver, eu vou entender que isso aqui é um computador. Então, a percepção ela é aprendida, né? E o pecado ele corrompeu a nossa alma, ele corrompeu a nossa percepção. Então, nós só conseguimos perceber as coisas corretamente a partir da palavra de Deus. Por isso a nossa mente tem que estar exposta à palavra de Deus, porque é ela quem vai dar a base para que a nossa percepção da vida, das coisas, do mundo, seja uma percepção correta e que resulte em comportamentos sadios, né? O arrependimento, quando uma pessoa se arrepende, né, e que ela retorna para Deus, ela vai então começar um processo de restauração da mente, né? O que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 12, né? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O nosso entendimento, a nossa mente, ela precisa ser restaurada, ela precisa ser colocada no padrão de Deus, no retorno para Deus, para que o nosso entendimento correto seja reestabelecido, né? Quanto mais próximos de Deus nós estivermos, maior a qualidade da nossa percepção, melhor, mais correta vai ser a nossa percepção em relação às coisas, né? Agora, quanto mais distante eu estiver de Deus, mais eu vou enxergar caos, né? É daí que vem a ideia de manipulação, né? De sugestão, porque os nossos sentidos, eles nos enganam, né? A manipulação das massas, ela acontece exatamente a partir de situações que nos estimulam a termos percepções erradas acerca das coisas. Então,
Quando a nossa percepção ela é danificada pelo pecado, nós não conseguimos perceber o erro, mas quando a nossa percepção tem a base em Deus, na palavra de Deus, nos fundamentos da palavra de Deus, então a nossa percepção vai ser mais correta e vai gerar comportamentos mais saudáveis e corretos. Então, queridos, uma outra faculdade da alma é a emoção, né? Na revista vai trazer a emoção, movimento da alma. Nós sabemos que a nossa alma não é apenas pensamento, né? Ela inclui as emoções também. E a emoção ela vai nascer exatamente no lugar onde a mente e o corpo se encontram. A psicologia ela vai dizer que a emoção é um conjunto de reações variáveis na duração e na intensidade que ocorrem no corpo e no cérebro, geralmente desencadeados por um conteúdo mental, ou seja, a emoção é algo que está ligada a uma manifestação física de um conteúdo que é produzido na mente, né, que pode ter uma duração variável e uma intensidade também variável, ou seja, é uma reação psíquica e física em face de determinada circunstância, ou seja, a pessoa está diante de uma situação ou de um objeto, seja lá do que for, e ela produz um pensamento, um sentimento, e esse sentimento vai trazer uma reação física. Então a emoção ela envolve sempre essas duas coisas juntas, né? O psíquico e o físico. É uma reação do corpo à nossa mente, podemos dizer, e um reflexo também da nossa mente no corpo, né? Por exemplo, se uma pessoa tem um pensamento agressivo ou hostil, aquilo vai acumulando uma energia chamada raiva, né? E aí o corpo vai se preparando para a luta, para entrar em luta. Né? A Bíblia vai dizer assim que o coração alegre aformoseia o rosto, então a alegria ela reflete no corpo, no rosto da pessoa. Então o conceito de definição de emoção seria esse. Ela é um instrumento também para expressar nossos sentimentos. Então, os nossos sentimentos são expressos através da emoção. Quando nós estamos, por exemplo, com uma ideia, um sentimento de ameaça, de medo, né? Isso faz com que o corpo se contraia. Então, existe essa relação, né? Quando nós estamos alegres, nós vamos gerar emoções que vão nos impulsionar a fazer coisas boas, por exemplo, né? Então existe essa relação aí entre o psíquico e o físico. Muitas pesquisas têm demonstrado que emoções fortes, por exemplo, causam mudanças na bioquímica do corpo, né? E essas mudanças bioquímicas vão representar o aspecto físico da emoção. Outra coisa também que podemos dizer que em relação à emoção é que ela é uma energia latente que leva ao movimento. Por quê? Porque essas emoções é que vão impulsionar as reações do homem, né? Por exemplo, você pode ser paralisado por causa de uma emoção ou você pode ser impulsionado a realizar algo em virtude de uma emoção gerada em você, né? Agora, é óbvio, como nós já vimos anteriormente, que as nossas emoções elas têm que passar pelo critério da razão, porque nós não podemos deixar que uma emoção por si só impulsione as nossas ações, né? Nós temos que usar a razão, o intelecto, aquilo que Deus nos deu, para que nós possamos agir de forma correta,
Deus nos criou seres emocionais. As emoções podem ser indicadores úteis do que está acontecendo em nossos corações. Como eu disse, Deus nos criou a sua imagem e semelhança e compartilhou conosco atributos e parte da sua natureza e emoções. As emoções de Deus estão reveladas nas Escrituras, né? Então, Deus nos criou seres que sentem amor, alegria, felicidade, raiva, decepção, né? Às vezes as nossas emoções são agradáveis, às vezes são desagradáveis, e essas emoções também elas vão ser indicadores daquilo que está acontecendo no nosso coração, né? Às vezes as nossas emoções elas são fundamentadas na verdade, né? Em outras vezes elas são falsas por serem baseadas em fundamentação errada, falsa, né? Por exemplo, quando a gente crê que Deus está no controle da situação, nós podemos sentir emoções de alegria, de confiança. Quando nós não cremos que Deus está no controle, nós vamos sentir emoções de medo, de desespero. Então, as emoções elas vão revelar aquilo que está acontecendo em nossos corações, né? Por isso é importante nós sabermos administrar as nossas emoções. Por quê? Porque elas são, as nossas emoções, de certa forma, com a queda do homem, né, elas sofreram distorções, elas foram manchadas pelo pecado, né? Então, nós precisamos ter as nossas emoções controladas, né? A Bíblia nos diz que nós devemos ser controlados pelo Espírito Santo, né? Não por nossas emoções. Se reconhecemos nossas emoções e as trouxermos para Deus, poderemos então submeter nossos corações a Ele e permitir que Ele faça a sua obra em nossos corações e direcione as nossas orações e cure as nossas emoções, né? Então, é importante a gente entender esse ponto. Outra coisa também, nós não podemos permitir que as nossas emoções nos controlem, porque isso não é uma atitude piedosa, ou seja, não é uma atitude que vai em direção a Deus. É importante, de fato, que a gente aprenda a administrar. Nós não podemos agir a partir de emoções, principalmente se elas forem equivocadas. Por exemplo, eu não posso agir a partir de um sentimento de raiva que eu estou sentindo, né? Por quê? Porque nós não somos irracionais, nós somos racionais. Então, nós temos que passar as nossas emoções pelo crivo da razão. É preciso nós ponderarmos. Outro ponto também que nós precisamos fazer na nossa vida é compartilhar os nossos sentimentos com outros irmãos, né? Compartilhar sentimentos vai ser útil também no gerenciamento dessas emoções, porque a vida cristã ela não é para ser vivida sozinha, né? Deus nos deu irmãos, nos tornou um corpo para que nós também pudéssemos dividir os nossos fardos, né? Os nossos irmãos podem nos ajudar a lembrar das verdades de Deus, podem nos ajudar a ver de uma nova perspectiva, né? Podem nos dar confiança, podem, enfim, nos ajudar a ter equilíbrio, né? Nós precisamos encorajar uns aos outros, fortalecer uns aos outros, exortar uns aos outros, né? Então, esse aí é um ponto importante. As nossas emoções, elas precisam de fato ser submetidas a Deus, né? Nós precisamos, assim, diariamente de meditar nos princípios bíblicos, desejar conhecer Deus, conhecer mais os nossos corações,
colocar mais os nossos corações nas mãos de Deus, aquilo que passa no nosso coração através da oração. Nós precisamos expor as nossas emoções em oração a Deus, né? Porque essa comunhão com o Senhor vai fazer com que nossas emoções sejam curadas, sejam baseadas na verdade, sejam baseadas em princípios corretos, para que nós sejamos curados, não só espiritualmente, emocionalmente, mas também fisicamente. Então, queridos, uma outra faculdade da alma é a vontade, né? A capacidade da alma de recusar, de buscar e de fazer escolhas, né? A vontade se expressa como resultante das influências do intelecto e dos sentimentos. Ela não age sozinha, ela obedece às forças emotivas e intelectuais da alma. Então, a minha vontade, ela é estimulada por aquilo que eu penso, por aquilo que eu raciocino, por aquilo que eu sinto. Então, por isso é importante que as nossas emoções passem pelo crivo da razão, para que elas sejam motivadoras de uma vontade sadia, né? A vontade, ela vai ser um instrumento para as nossas decisões e até mesmo para a nossa indisposição. Então, dependendo daquilo que eu sinto, daquilo que eu penso, daquilo que está no meu intelecto, daquilo que está daquilo que as minhas emoções estão produzindo, né, a minha vontade pode ser boa ou má. O pecar ou não pecar está relacionado a essa vontade, né? Eu, enquanto ser racional, também carrego emoções, né? Então, eu decido o que eu quero, mas essa capacidade de decisão minha também vai trazer uma outra coisa, responsabilidade. Então, a vontade, ela traz consigo a capacidade não só de decidir, mas traz também a responsabilidade por aquilo que eu decido. Então, a decisão é nossa, a decisão é sua, de servir ou não a Deus, né? É o livre-arbítrio, porque a vontade também é chamada de livre-arbítrio por alguns teólogos, né? Então, nela, na vontade, está o poder, a capacidade de tomar decisões. Então, nós não podemos culpar ninguém a partir do momento que nós temos essa capacidade de decidir. Deus nos dotou de razão, nos dotou de emoção e nos deu a capacidade de ter desejo, vontade. Então, nós seremos responsáveis por essa vontade nossa, né? A gente vai ver aqui que Daniel recusou os manjares do rei, mesmo estando rodeado por idolatria e bem longe de casa, né? Por quê? Porque os seus pensamentos, a sua alma, as suas emoções estavam em Israel, na lei. Então ele decidiu não se corromper, decidiu não se contaminar. Da mesma forma, José, todos conhecem a história de José, né? Em terras distantes, convivendo em outra cultura, tendo uma oportunidade de se envolver com uma mulher casada, né? E se render aos desejos carnais, se manteve fiel aos ensinamentos de Deus, aos ensinamentos da palavra de Deus. Ele decidiu recusar as ofertas do pecado, né? Então, a sua vontade estava submissa à lei de Deus, estava submissa ao Senhor. Então, ambos aqui a gente vai ver tinham desejo na alma de servirem verdadeiramente a Deus. Então, a alma recusou tudo aquilo, né, que atrapalharia esse propósito. Então, a nossa vontade, ela tem que ser tem que passar pelo crivo da vontade de Deus, tem que ser influenciada pela vontade
de Deus, sabendo que os nossos sentimentos muitas vezes nos enganam, são pecaminosos, né? Então nós temos que submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Então, queridos, um ponto muito importante para finalizar aqui a nossa aula é a palavra de Deus e a alma, né? Nós sabemos que a alma ela foi grandemente afetada pelo pecado, né? Os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, a nossa vontade foram desfigurados, foram distorcidos por causa da queda do homem e necessitam ser curados, né? Os distúrbios nesse grupo, nesse conjunto, mente, emoções e vontade, que trazem as feridas da alma, trazem as doenças, as distorções de comportamento, né? Então, quando nos convertermos a Deus, através da sua palavra, começa uma limpeza no nosso interior, que é necessária. E essa limpeza consiste em quê? Né? Primeiro, 1 Pedro 1,9 vai dizer que o objetivo da nossa fé é a salvação da nossa alma. Nossa alma precisa ser salva, ela precisa sair de debaixo da condenação, né? Da condenação do pecado. 1 Pedro 1,22 vai dizer que a nossa alma ela é purificada quando em obediência à verdade, né? A partir do momento que a alma obedece à verdade, ela é purificada. Os carrapichos vão sendo tirados, as deformidades vão sendo aplainadas. E Filipenses 1,6 vai dizer que aquele que começou a boa obra, né, que obra? A santificação da alma. Né? Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. A santificação nada mais é do que um processo em que o nosso eu, né, esse conjunto aí vai sendo conformado à imagem de Cristo. Né? Qual conjunto? Mente, vontade, emoções vão sendo conformados à imagem de Jesus. E isso acontece de que forma? Né? No operar diário da cruz de Cristo em nossas vidas. Ou seja, no momento em que eu aceito a fé, que eu recebo Cristo como Salvador, nosso espírito é vivificado, né? Para que a partir desse espírito vivificado comece a santificação da alma. Por quê? Nós vimos lá em lições anteriores que o espírito regenerado, né, ele começa agora a ouvir a voz de Deus, ele restabelece a comunhão com Deus, ele é vivificado, o Espírito Santo vem habitar em nós, a partir da regeneração do Espírito. Então, o Espírito Santo vindo habitar em nós, ele começa, então, a trazer a vontade de Deus para a sua vida e a sua alma, então, começa a ser santificada. E a cruz de Cristo a gente entende aí, né, que é quando a vontade de Deus, por que cruz, né? Porque é quando a vontade de Deus entra em choque com a minha vontade e eu escolho fazer a vontade de Deus. É um choque de fato. É por isso que é cruz, né? É um choque. Mas, uma vez que o Espírito Santo vem habitar em nós, né, nós somos capazes de ser totalmente remodelados pela palavra de Deus. Né? O salmista, em meio à sua angústia, ele clama a Deus para a vivificação da sua alma. Né? Nada melhor há para fazer no momento de tristeza da nossa alma do que clamar por aquele que a criou. A nossa alma ela só terá descanso em Deus, ela veio de Deus e nós só conseguimos descansar verdadeiramente em Deus. A nossa alma só encontra paz, só encontra repouso no Senhor. Né? O salmista disse assim lá no Salmo 119, 25, a minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Então, somente a palavra de Deus é que pode verdadeiramente nos vivificar, nos limpar, nos moldar, nos trazer alegria, descanso, paz e comunhão com o Senhor.
Quero terminar essa aula de hoje deixando aqui um versículo 2 do Salmo 63. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória, que nós possamos ter sede da presença de Deus. E eu quero dizer para você, meu querido irmão, você ouvinte que está aí nos assistindo, se você se sente sozinho ou sedento de algo duradouro em sua vida, lembre-se que a nossa alma, ela veio do sopro de Deus e ela só descansa nele. Só ele pode satisfazer os anseios mais profundos do nosso ser, do nosso coração. Que nós possamos nos alegrar também na lembrança de que Cristo nos proporciona a redenção da nossa alma para vivermos em perfeita alegria e vida, né? Morrendo o nosso corpo, a nossa alma vai voltar para Ele. E se a sua alma estiver salva, ela vai voltar para os braços do Pai. Tenha um bom dia, um dia na presença do Senhor. Que Deus vos abençoe e vos continue guardando. Em nome de Jesus.